Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Estamos iniciando o mês de agosto, o mês das vocações. Ao longo de todo este mês, rezaremos para que o Senhor envie mais operários para a sua messe. Afinal, a messe é muito grande e os operários estão bem poucos. Pedi e recebereis. Peçamos então que o Senhor envie santas e dignas vocações para a Igreja. Hoje é segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum, 1º de agosto, e a Igreja celebra o dia de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo, doutor da Igreja e fundador da Congregação dos Padres Redentoristas. O Evangelho desta segunda-feira está em Mateus, capítulo 14, versículos de 13 ao 21. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A atitude de Jesus se difere da atitude dos discípulos, que tem um agir contraditório ao projeto do Mestre. Jesus tem compaixão da multidão. Ele é solidário com o sofrimento do povo. Ele cura os doentes. Os discípulos são mais racionais. Eles não agem pelo impulso da fé, mas pela lógica, pelo uso da razão. A noite está caindo, a multidão tem fome, é preciso despedi-la para que busque, na redondeza, alguma coisa para comer. Afinal, eles só têm ali 5 pães e 2 peixes, e o que é isso? Para mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Se Jesus tem compaixão e acolhe o povo, a razão dos discípulos quer que Jesus despeça a multidão. Diante da postura dos apóstolos, Jesus os desafia dizendo: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles se sentem impotentes diante do desafio do Cristo. E Jesus mostra a eles que quando houver fé e um desejo muito grande de ajudar, de fazer o bem, a providência de Deus tudo providenciará e nada haverá de faltar. Um grande aprendizado para todos nós utilizarmos como prática de fé nos momentos de privações da nossa vida. A providência de Deus tudo providenciará para aqueles que têm fé, para aqueles que esperam na providência de Deus. Deus nunca despede o seu povo de mãos vazias. Diante da disponibilidade dos 5 pães e 2 peixes, vem a bênção.
Quando a bênção de Deus se une à oferta do homem, o milagre acontece e todos ficam saciados. E os apóstolos incrédulos repartem o pão multiplicado para a multidão e ainda recolhem 12 cestos. Se os apóstolos eram 12 e 12 são os cestos cheios, o Evangelho então nos diz que os apóstolos descrentes agora terminam crentes, confiantes, certos de que a graça de Deus tudo providenciará, porque multiplica o nosso pouco, tornando muito a ponto de sobrar, porque alimenta com fartura. Mas também os 12 cestos lembram as 12 tribos de Israel e quer nos mostrar que Jesus veio para salvar, libertar o povo eleito, o povo escolhido. Quem então confiar na graça do Cristo e oferecer para Ele tudo aquilo que possui, nunca ficará de mãos vazias. Por mais que seja pouco que temos para oferecer, se entregamos de coração aberto, a graça acolhe, a bênção toca, o milagre acontece, porque o pouco do homem com Deus é muito. A multiplicação dos pães é sinal também de Eucaristia, pão do céu partilhado, que alcançará a muitos, oferecendo o melhor de Deus, a salvação. Porque a Eucaristia sacia a fome da alma, a sede da salvação. Porque todas as vezes que comungamos do corpo do Senhor, Ele nos comunica a vida que recebeu do Pai. E a vida divina é eterna. A Eucaristia é semente de eternidade. É remédio de salvação para a alma de todo aquele que crê e por isso comunga. Então aprendamos com o Evangelho desta segunda-feira a oferecer o pouco que temos para o muito da graça de Deus. É só assim que o milagre acontece. Peçamos ao Senhor que envie operários à sua messe. Oremos. Enviai, Senhor, muitos operários, porque a messe é grande e os operários são poucos. Pela intercessão de Santo Afonso, abençoe-vos Deus de amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana para todos vocês.